Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo. Isso mesmo. Jesus prometeu aos seus discípulos, ele garantiu. Ele disse, antes de voltar para o céu, para o Pai. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É preciso conhecer os fatos. A história é linda. Mas o mais importante é crer. Isso mesmo, é crer. Então a pergunta é possível viver sem ansiedade nos nossos dias, século 21? Do jeito que a vida está, as coisas estão, as pessoas, a sociedade. Meu Deus, queridos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Isso não é filosófico, é realidade de Deus. É o Espírito de Deus dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas quem vai habitar no esconderijo do Altíssimo? Que esconderijo é esse? Onde encontrá-lo? Falamos que Jesus entrou na casa de Marta, uma aldeia. Estava lá Marta, Maria e muitas outras pessoas. E Jesus chegou com os seus discípulos. Maria sentou-se aos pés de Jesus, começou a ouvi-lo. Marta correu para trabalhar. Sim, preocupada com o lanche ou com o jantar. Que trabalhava naquele tempo, hein? Fogão a lenha, mata a galinha, o frango lá no quintal. Mas não era o momento. Não era o momento de se preocupar, de estar ocupada com essas coisas. Queridos, às vezes a pessoa não aprende a palavra de Deus a tempo de se livrar de um mal. Saber orar. Ter uma comunhão íntima com o Espírito de Deus. Vamos fazer a oração do agradecimento. Depois, então, continuaremos com... É possível viver sem ansiedade? Então, vamos ouvir. Vamos orar. Ore comigo. Querido Deus, Pai Celestial. Ó Senhor. Preciosa é a tua presença, preciosíssima. Nosso Deus e Pai. Damos graças, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus a este mundo. Nós não vimos Jesus fisicamente, não andamos ao lado dele, mas cremos no que está escrito. Cremos na tua palavra. E o Senhor diz que bem-aventurado é aquele que anda com o Senhor, que crê no Senhor, que ouve as tuas palavras. Então cremos sim, Senhor. Pai, agradecemos, graças damos, porque desde o ar que respiramos, o que é bom vem do Senhor. O Senhor que criou os céus, que criou a terra, que criou este imenso universo e fez coisas tão maravilhosas. E desde as coisas, Senhor, gigantescas, as coisas mínimas, o Senhor se preocupou e criou. Nosso Deus, agradecemos. Pai, pelo dom da vida. Senhor, nós sabemos que quando alguém, Pai, contempla a vida com os problemas, com o coração assoberbado, com angústias, então, Senhor, quantos, Pai, não conseguem olhar as grandezas que o Senhor criou. Por isso estamos neste momento diante do Teu Espírito para ouvir as Tuas palavras, porque sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é bom, o Senhor é um Pai maravilhoso, mas o Senhor quer os filhos, Pai. O Senhor quer abrigar os filhos à sombra das asas poderosas, como o Senhor usa essa simbologia para falar da Tua proteção, dos Teus cuidados, do alívio da alma. Pai, nós agradecemos sim. Pai, muito obrigada por tudo, pois o que é bom vem do Senhor. Pai, nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Muito bem. Então, queridos,
Então nós estamos contemplando a Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Então a casa era de Marta. Marta está na sua casa. Excelente anfitriã foi receber Jesus. Ela o recebeu. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Marta, a casa era de Marta, Marta foi anfitriã, Maria estava lá e Maria se sentou aos pés de Jesus. Como diz aqui também, então haviam outras pessoas ali. E agora começa esse fato. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha só. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Lucas era médico. Ele não andou ao lado de Jesus fisicamente, mas procurou conhecer minuciosamente quem era Jesus. Os milagres que fez, os detalhes. Quem era esse Jesus? E Lucas, lá na frente, ele vai se tornar um grande colaborador da obra de Deus, um discípulo de Paulo, do apóstolo Paulo. E vai ajudar Paulo na obra. Isso para que o evangelho de Jesus fosse pregado. Veja que foi Lucas quem fez o relato e diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aí a pergunta vem: mas onde alguém que está trabalhando está distraído? Pois é, queridos. Há tempo para tudo. Quantas pessoas não aprendem a se fortalecer em Deus, a ter o escudo da fé, o escudo da proteção de Deus, o poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, e deixam de repente uma porta espiritual aberta e o mal vem e derruba aquela vida. Era tempo de aprender. Jesus estava dentro da casa. Não era momento de estar. Você vê a ansiedade de Marta. Naturalmente, pela ótica humana, natural, ela estava certa. Espera aí. Ela não viveu na era dos industrializados, que vai numa geladeira, tira um congelado, põe no micro-ondas e serve ali a mesa em minutos. Não. Mas o Lucas diz que ela andava distraída em muitos serviços. Sabe por que Lucas diz isso? Porque ele teve a visão espiritual de uma realidade fortíssima. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Está ensinando coisas sobrenaturais. Quem sabe ele não estava ensinando a viver sem ansiedade? Porque ele ensinou no Sermão da Montanha. Jesus disse que aqueles que fossem de paz, promovessem a paz, seriam chamados filhos de Deus. Ou seja, manter a paz no coração, promover a paz. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então Lucas entendeu que o que Jesus estava ensinando seria muito mais proveitoso do que qualquer outra coisa naquele momento. Queridos, os ensinamentos de Jesus são poderosos. Porque ele não só ensina, ele capacita com poder. Quantas pessoas são pegas numa depressão e no auge da vida, da idade, de uma carreira profissional, são interrompidas, se trancam dentro de um quarto. Se o coração estivesse cheio do Espírito de Deus, a cobertura do Espírito Santo, habitando no esconderijo do Altíssimo, aquela porta pela qual a depressão entrou não estaria aberta.
Então vamos entender isso. Então veja, o evangelista Lucas diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, iniciamos no verso 38 e nós estamos aqui no 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aí diz: e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Que os ensinamentos de Jesus, aquelas palavras, seriam o maior tesouro, um poder para aquele momento e para o futuro. Por exemplo, tem pais que não aprendem com Jesus e, em vez de abençoar os seus filhos, no momento de raiva, de ira, de revolta, amaldiçoam com uma praga, um decreto. Eu lembro de uma senhora que teve uma reação espiritual muito forte numa das reuniões, num culto. E um espírito mau disse que a mãe a praguejou e ela guardou ódio da mãe. Por isso ele estava naquele corpo. Aquele espírito mau falou. Ele não estava mentindo, não. Porque quando aquela senhora ficou liberta, ela chorava muito e ela disse: eu só consegui ouvir a sua oração até o momento que a senhora disse: Jesus, toca agora em quem foi muito praguejado desde a infância. E ela disse: eu não vi mais nada. E ela disse: eu fui muito praguejada. Minha mãe dizia que eu não devia ter nascido, que eu era um peso para ela, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que ninguém nunca ia me querer. E ela disse até que eu não aguentei de tanto ouvir essas coisas, eu criei um ódio da minha mãe. Aquele ódio abriu uma porta para um espírito mau, mas ela não sabia, era uma criança. A mãe, se a mãe tivesse sido como Maria, sentadinha aos pés de Jesus, ia aprender muitas coisas boas, como essa que eu estou falando. Houve um momento em que as criancinhas começaram a correr para Jesus. E criancinha, onde tem criancinha, tem barulho, né? Tem alegria, mas tem barulho. Aí as pessoas se irritavam. Manda essas crianças se calarem. Aí quiseram impedir as crianças de chegar até Jesus. Sabe o que Jesus disse? Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Jesus não murmurou contra as crianças. Jesus não reclamou das crianças. Pelo contrário, disse: deixem vir a mim. Sabe o que Jesus fez? Jesus colocou as mãos na cabecinha de cada criança e deu uma benção. A Bíblia diz que Jesus fez imposição de mãos nas crianças. Quantos pais fazem isso de coração limpinho? Quantos pais oram a Deus para abençoar os seus filhos? Então vamos a essa realidade. Será por acaso que tantas pessoas sofrem em extremo, colhem tantas maldições? Então o que nós estamos falando é que o Lucas teve essa visão. Bom, o que Jesus estava ensinando, porque era Jesus que estava na casa de Marta, era tão precioso o ensinamento, era de tanto poder que ninguém deveria sair de perto dele. Você imagina, por exemplo, uma comparação até meio grosseira, mas vale. Você imagina o dia que um aluno faltou a uma aula prática de medicina, em que o ponto-chave de uma determinada cirurgia estava sendo ensinada. Aí ele vai e pega a matéria com outra. Não é o caso hoje, porque tem vídeo, tem gravação, tudo bem. Mas vamos voltar no tempo em que não havia nada disso. E aí?
Às vezes a pessoa perde um momento que ela nunca mais consegue na vida dela. Agora você imagina Jesus dentro da casa de Marta, ou seja, Jesus em pessoa dentro da casa dela, para abençoar aquela casa, dando ensinamentos que lhe valeriam, né, de poder de vida, que lhe dariam, vamos dizer, bênçãos para o resto da sua vida. Porque uma mãe e um pai que não praguejem seus filhos, mas que saibam abençoar, que andem com Deus de verdade, que creiam no poder de Deus, que se encham do Espírito Santo, que abençoem para valer os seus filhos, o Espírito de Deus honra. O Espírito de Deus honra. A palavra, a Bíblia Sagrada tem promessas e promessas para qualquer pessoa que queira andar com Deus. Vamos lá. Uma pessoa está junto a uma fonte, ela nunca vai ter sede. Jamais vai morrer de sede. Uma pessoa está no deserto, ela pode morrer de sede, de fome. Então Jesus estava ali para dar um ensinamento, capacitar, dar poder, e Marta estava desperdiçando aquele momento tão precioso. Aí Jesus disse aí Marta disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Olha o coração dela. Marta não estava entendendo. Ela ainda não havia compreendido. E ela quer tirar Maria dos pés de Jesus. Ela quer tirar Maria. Tá? A ótica natural, ela precisa de ajuda na cozinha. Mas não era o momento. Alguém naquela casa precisaria ter aquele entendimento, aquele conhecimento, aquele ensinamento. E Maria estava ali segurando. Aí, Jesus vai e diz para ela: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Foi o que Jesus falou com Marta. Jesus deu-lhe uma repreensão séria na Marta. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Queridos, o jugo de Jesus, ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus nunca ensinou as pessoas a viverem ociosas. Jamais concordou com a malandragem. Vamos lá. Ou com qualquer coisa errada. Mas ele ensina e capacita. Então ele entra na vida de uma pessoa para ajudá-la, para que a vida não seja um fardo. Ele disse: o meu fardo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Marta ouviu isso de Jesus. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você está aí numa fadiga, você está numa correria. Queridos, a pessoa que recebe Jesus no seu coração, começa a ouvir a palavra de Deus, a seguir a palavra de Deus, ou seja, que leva realmente a sério, que aprende a orar, que recebe, é batizada no Espírito Santo, que entende a palavra de Deus, tem outra visão da vida. Aí vai orar. Então Jesus diz: meu jugo é suave, o meu fardo é leve. De repente o fardo está pesadíssimo, de tantas lutas, exatamente pela falta do conhecimento. E a outra parte que o Senhor Deus também fala, ele chama atenção para isso. Em certo momento o Senhor Deus disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Nós não conhecemos o mundo espiritual, a menos que entremos na palavra de Deus. Aí o Espírito de Deus, a palavra, vai mostrar. Você vai compreender coisas que até então não compreendia. Mas agora eu entendi. Então, queridos, essa é a grande realidade. Uma chamada para amanhã, quarta-feira, nós temos escola bíblica
Vamos lá, vamos em frente. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E então, queridos, nós falávamos lá no início do nosso programa sobre viver sem ansiedade. É claro que a ótica humana, as circunstâncias, né, as adversidades, os ventos fortes, os problemas, enfim, um somatório de fatores aí diz assim, não, é impossível. Impossível sem Deus. Impossível sem Jesus, sem o Espírito de Deus. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus e aprende a orar de verdade, porque é a realidade, queridos, vai muito além de rezas frias, de questões religiosas, nada disso. É uma comunhão com Deus. É uma busca. Vamos lá. É uma entrega. Então, a Marta virou-se para Jesus, Senhor, você não se importa não que a minha irmã me deixe aí servir sozinha? Estou aí sozinha trabalhando, lutando, estou lá toda fadigada, cheia de coisas para fazer, minha irmã sentada aí, só ouvindo, sentada aí, sem fazer nada. Pois é, queridos. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Às vezes uma pessoa não aprende com Jesus, não ora a Deus, não busca para ter mansidão, não para emprego nenhum. Olha que problema. Aí muita gente diria assim, mas isso é natureza e não muda. Quem foi que disse? A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Isso vai muito além de aparência religiosa. É Jesus no coração. Então, só usando os exemplos. Então, Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas. Porém, uma só é necessária, só uma. Jesus estava dizendo, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Vamos lá, queridos. Quando alguém parte para a eternidade, o que leva? Vamos lá? Talvez alguém diga, leva todo o conhecimento que adquiriu. Leva. Mas o cérebro não é desmanchado? Não desmancha? Leva a casa? Leva o carro? O que leva para a eternidade? Então é preciso ouvir a palavra de Deus. Muito bem, queridos. Nós vamos agora conversar com Deus. Vamos orar. Abra o seu coração. Vamos lá. Abra mesmo. Sinta a presença do Espírito de Deus. Deus está aí juntinho de você. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento de oração, nós entramos em Tua presença e eu uno a minha fé, Senhor, com quem ora comigo. Pai, o Senhor cujos olhos percorrem a terra, que não invade a vida de ninguém, como o Senhor diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa.
cearei com ele comigo. Senhor, olha para esse coração cansado. Senhor, alguém que tem passado por lutas, que está ouvindo, Senhor, a tua palavra, compreendendo que o Senhor, sendo Deus, é poderoso para mudar toda a história, trazendo a luz, Senhor, onde as trevas estavam operando. Vem, Jesus, vem, Jesus. O Senhor fortalece, Senhor, o coração. O Senhor dá forças a quem estava cansado, desanimado, prostrado. O Senhor é poderoso para lavar essa alma, Senhor, tirando, Senhor, as aflições. Ô Jesus, tomando pela mão, Senhor, e erguendo quem estava, Senhor, para baixo. Pensando, Senhor Deus, em coisas tristes, em passado. Senhor, alguém que não via perspectiva de vida, mas ouvindo a tua palavra, Senhor. E agora pede o teu socorro. Vem com tua mão. Toma a tua direção, Jesus, no teu nome. Senhor, dá a tua luz. Move o teu espírito, o teu poder. Vem, Jesus. Vem para curar. Senhor, cura essa alma que estava aflita. Derrama da tua virtude. Derrama da tua paz. Dá um toque, Jesus. O Senhor é poderoso para operar no espírito, na alma, no próprio corpo. O Senhor é poderoso para ir adiante de cada um. Sim, nosso Deus, abraçando, Pai. Como o Senhor diz, aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra vai ter descanso, refrigério, a tua luz, Senhor. Pai, alguém que tem sido oprimido, alguém que tem vivido debaixo de uma opressão tenebrosa, toca agora, Jesus. E toda a opressão se afasta. E dizemos em nome de Jesus que se afaste. Em nome de Jesus. E nunca mais volte. Todo mal, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos pela tua bênção, pelo teu zelo, pelos teus cuidados. Agradecemos pela tua paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos. Então, nesta série que nós estamos sobre viver sem ansiedade, talvez, não é, quem está iniciando essa caminhada de fé, diga, é muito difícil, queridos. Sem Jesus, sim. Mas com Ele no coração, com a palavra de Deus, a palavra no coração, Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, é possível. Muito bem. Então, Deus abençoe você rica e abundantemente. Faço lembrar que amanhã nós temos uma escola bíblica. Isso. Palavra viva de Deus, presença de Deus. Meu abraço, muita paz no seu coração e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.